Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Bem, hoje, para o pessoal que nos acompanha sempre aqui, não vamos ter o grande Cid na bancada. O Cid está com um probleminha, está resolvendo aí, mas semana que vem está aqui garantido. Eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a Grande Mistral. Olha aí a Mistral aí, que está nos apoiando. Vinho é uma viagem com o Mestre Gastão. O nosso primeiro convidado de hoje é CEO do Complexo do Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro, e é diretor executivo da SCP Environment Solutions. E pro E-Show, grande favorito! Olha o homem aí! Seja muito bem-vindo, favorito! Obrigado, Flávio. Muito boa noite. Uma honra estar com você aqui no seu programa. Um prazer muito grande estar com você, sempre. Favorito aceitou o nosso convite e vai me ajudar aqui, ainda mais que o Cid não tá aí, vai me ajudar a entrevistar o Mestre Gastão no Vinho é uma Viagem. Favorito, assuma a sua posição aí que você agora vai ser entrevistador junto comigo aqui. Nós vamos chamar o Gastão. Vem pro E-Show, grande Gastão! Olha ele aí, ele tá escondido atrás da garrafa. Saúde! Hoje eu tenho a mamãe e o filhinho, ó. Eu tenho um Montes Alfa Magnum da minha adega e tenho um Montes Alfa que eu abri agora para brindar com vocês. Que maravilha, Gastão! Saúde! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Que bom estar aqui de novo. Hoje nós vamos falar do Chile, né? Nós vamos começar a falar do Chile. Eu disse começar, pois nós vamos dividir em 3 programas. Tá ele já mostrando o mapa do Chile ali. Esse mapa ali atrás dele, ele vai mudando programa a programa, não é isso? Tá olha ele aí. Olha que beleza, olha que beleza. Lá de cima, do deserto até aqui embaixo. Uma coisa maravilhosa esse país. Gastão, manda aí pra gente, dá uma ideia geral aí do que a gente vai falar do Chile. Confesso pra você que vai ser muito difícil fazer o Chile em 3 episódios. É impressionante como tem diversidade nesse país, né? Uma das coisas que eu mais amo do mundo do vinho é a diversidade, e o nosso vizinho aqui é muito sério. Então o Chile, que foi muito difícil fazer essa divisão, Flávio Favorito, eu tomei a seguinte decisão: eu vou falar dos vales ao sul de Santiago, né? Até o vale mais ao sul de todos, que é o Vale do Maleco. E aí eu vou separar os outros 2 capítulos, que vai ser uma criação nova. Eu vou falar de 2 regiões que eu amo muito. Uma delas é a principal, que é a região do Maipo. Inclusive, o meu amigo favorito esteve lá também. O Maipo é perto, né, da capital, e é de lá que nasceram as grandes vinícolas. E junto com o Maipo eu vou falar do Aconcagua, que também é pertinho. Logo na sequência, quando você cruza, passa de Valparaíso, você já tem logo na sequência o Vale de Aconcagua. E depois, essa que foi a dificuldade, Flávio Favorito, eu vou fazer o lado coastal, que é a costa do Chile, com as principais apelações de origem, que são Lleida, que é o sul de Valparaíso e Vinha del Mar, onde tem um belíssimo campo de golfe, que eu tive a honra de, inclusive, almoçar lá com o produtor de vinho. Depois eu vou falar da região do Aconcagua Costa, que é novíssima, que eu também tive a honra de visitar. E, por último, eu vou falar da região mais para cima, lá na província de La Serena, na região de Coquimbo, falar um pouquinho também dos vinhos do Vale do Limarim. Então, o tempo vai ser curto e nós vamos tentar aqui passar uma visão dos vinhos. Eu acho que era assunto para falar algumas horas, como tem sido. Mas acho que o nosso telespectador gosta também desse dinamismo e eu, como sempre, fico à disposição se alguém depois quiser discorrer alguma coisa mais sobre o tema. Mais uma vez, obrigado. Maravilha, um abraço grande ao Favorito. Uma curiosidade como engenheiro agrônomo, né? Quais são as uvas lá, a qualidade de uva, as espécies que produzem esses vinhos maravilhosos que tem no Chile? Eu tive algumas vinícolas lá no Chile quando eu fui lá visitar, e realmente você está coberto de razão. O Chile é um país muito bacana, muito bem estruturado. Então eu queria mais saber aí da questão das uvas, o Gastão. Muito legal a sua pergunta, né? Eu começo assim provocando, né? O Chile tem hoje a maior vinícola do mundo. O Chile hoje, para vocês terem uma ideia, em 2003, se não me engano, 2002,
a Wine Spectator fez uma pesquisa perguntando quais eram os países que mais se desenvolveram no vinho no mundo. E com 27,4% ganhou a Austrália, segundo com 27,3% ganhou o Chile. Então o Chile é isso, muita diversidade, e lá a gente tem berço de, a sua pergunta muito pragmática, né? É o berço de grandes Cabernet Sauvignons, ou seja, vinhos que têm a característica de ser Bordeaux Blend, dentre os melhores do mundo. Eu diria hoje que nós temos lá uma meia dúzia de vinhos chilenos, que inclusive alguns deles já são comercializados na Bolsa de Bordeaux. Então a Cabernet Sauvignon, na minha opinião, é o grande coqueluche da região, produzindo os melhores vinhos, principalmente os tintos. E no Chile tem uma coisa muito interessante, tem a história do Carmener, né? O Carmener é uma uva de origem de Bordeaux, que foi plantada no México e durante muito tempo foi chamada de Merlot. Mas não era Merlot, era parecida com Merlot, e ela tem uma diferença interessantíssima, né? Que o Merlot ele fica maduro antes e a Carmener depois. Então, por isso que tinha muito vinho de Merlot antigamente, com aquele toque verde, que é um toque da Carmener. Carmener é uma uva super discutível. Eu tenho provado muitos Carmeners antigamente, sem verde nenhum, tá? Aqueles Carmeners muito agradáveis. E aí a gente tem, inclusive, mais para o sul, né, que é onde nós vamos falar hoje, a gente tem uvas como Tempranillo, tem uvas como Monastrell, que é a Mourvèdre lá na França, temos Cinsault e temos temos a Syrah também, e temos uma sensação lá hoje em dia, que é a Carignan. Inclusive tem um projeto lá no Vale de Maule, que é um projeto chamado Vinho, que tem a Carignan, inclusive muitos de vinhas velhas plantadas há muitos anos, produzindo vinhos muito espetaculares. Então, o Chile realmente ele bomba, e bomba no Brasil por uma série de benefícios, por serem vizinhos, e é o mercado, o vinho mais importado para o Brasil é o vinho do Chile, número 1, isso já há alguns anos. Às vezes a Argentina chega perto, mas o Chile se consolida como o maior quantidade de garrafas importadas e volume em dinheiro de vinhos aqui no Brasil. As brancas tem uma porrada também de uva branca, e eu escolhi 3 aí para destacar, que inclusive, eu acho que é legal falar isso, né? As pessoas pedem muita dica de vinhos para mim, e hoje em dia eu diria para vocês que os meus vinhos do dia a dia são, na sua grande maioria, vinhos chilenos, tá? Inclusive os brancos. Então eu gosto muito do Sauvignon Blanc, do Chardonnay e de alguns Rieslings do Chile, tá? Mas Sauvignon Blanc e Chardonnay, em quase todas as regiões, o que eu tenho comprado mais ultimamente são dessas regiões que eu comentei aqui, tanto da costa quanto do sul, e eu tenho apreciado bastante esses vinhos. Maravilha. Então vamos começar a falar aí das sub-regiões e das vinícolas, né, que você recomenda, Gastão. Isso. É muito difícil, aquela história do atleta olímpico que ganha medalha e fala que vai esquecer alguém. Eu com certeza vou esquecer muita gente, mas eu realmente segui o meu editorial pessoal, que é botar os vinhos que eu realmente gosto, que eu admiro e que eu tenho história para contar. Então, indo no sul, né, indo para o sul de Santiago, que aliás é uma viagem lindíssima que eu já fiz e recomendo para todos, você chega nesse Vale de Cachapoal, que é um vale muito interessante, tá? Ele faz parte do grande Vale Central, e dentro do Vale de Cachapoal tem outros pequenos vales, por exemplo, como o Vale de Pelmo, que tem o melhor Carmener de todo o Chile. Então, o melhor Carmener do Chile é dessa região do Cachapoal, tá? Que é bem aqui no mapa desse país, que talvez é o país mais longínquo do planeta, né? O Chile é impressionante o que ele tem de quilometragem de norte a sul. Então esse vale é um vale que, tem uma quantidade incrível de vinhos aqui importados no Brasil, várias e várias empresas que importam, e aí eu gostei bastante da pergunta favorita, das dicas do Gastão, que eu escolhi lá, só dessa região, tá favorito hoje, eu vou falar só das regiões do sul, porque tem outras grandes dicas do Maipo, que você visitou, que você me contou, lá no Grande Santiago, e depois dos vinhos da costa também, que eu tenho uma paixão muito grande, tá bom? Então, vamos seguir agora com o próximo, para a gente já começar a falar das vinícolas. Aí, esse me deu muito gosto de falar, né, que esse projeto é um projeto absolutamente inacreditável, é um produtor proprietário, nada mais, nada menos do que do vinhedo acima do Romanée Conti, que chama-se La Romanée, a empresa chama-se Domaine Ligier-Belair. A Domaine Ligier-Belair montou um projeto no Chile com alguns chilenos locais e conseguiu fazer um hunting, que é uma coisa que o Favoreto faz bem aí, de terras, né, de terroirs específicos. E conseguiu desenvolver na região do Cachapoal 2 vinhos, um tinto de Cabernet Sauvignon, que é espetacular, mas ele fez um Chardonnay que eu tive a honra de provar, algumas safras, que esse Chardonnay Aristos
Duquesa dá. Esse vinho, ele é de classe mundial. Não é um vinho barato, pelo contrário, mas eu diria para você, eu fiz degustação de 6 chardonnays de 6 continentes, e esse vinho, ele foi o segundo colocado dentre vinhos, inclusive ganhou de grandes franceses. Então é uma real obra de arte que mostra o potencial que o Chile pode trazer para a gente, tá? Então são 2 vinhos incríveis, o Cabernet eu gosto muito, mas o Chardonnay, eu diria, é blockbuster, e eu sempre brinco, qual é o vinho mais importante branco da América do Sul? Esse vinho é um top 3, tá? Eu garanto para vocês que não tem outros. O quarto colocado não chega perto desse e mais 2, inclusive um deles da Argentina, tá bom? Então é um vinho espetacular de um projeto franco-chileno que é o Aristos, tá? Produções pequenas. Esse é o contrário, né? O Aristos muito pequeno, esse já é uma empresa que produz milhões de garrafas, é uma das potências chilenas, produz vinho em praticamente todas as regiões, tá? E eu fiz questão de destacar esse vinho que eu degustei nesse evento que eu comentei com vocês agora, que está sendo criado aqui por uma entidade chamada Wine Chilean Luxury Brands, e está fazendo um trabalho incrível. Esse vinho é um Carmener do Cachapoal, que talvez seja um dos Carmeners mais raros e caros que tem no mercado, tá? É um vinho que custa mais de R$1.000 a garrafa, esse vinho. Mas ele é absolutamente extraordinário, tá? É o exemplo de quando você tem um belo terroir, você consegue produzir um vinho diferenciado, com baixa produção e com as melhores técnicas. Eu tive a honra de visitar a Santa Carolina, cuja sede é em Santiago. Eles são mas tão carinhosos que quando eu cheguei lá com meus filhos eram ainda pequenos, não moravam no Rio, não eram nem engenheiros, nem economistas ainda, e eles hastearam a bandeira do Brasil só para a nossa visita. Foi um negócio inesquecível, que eu tenho muita gratidão pelo time da Santa Carolina, que é maravilhoso. Então nós estamos de novo destacando aqui os blockbusters, né? Demartino, também tive a honra de visitar, também a sede deles é no Vale do Maipo, mas esse tem uma característica muito interessante. O Demartino, ele tem um enólogo que é um dos caras mais interessantes que eu conheço em termos de investigação. O Favoreto falou bastante, né, sobre inovação. Esse cara pega a 4x4 dele e viaja do norte a sul. E ele conseguiu desenvolver vinhos desde o Vale do Elqui, que é lá em cima, o Vale do Elqui está aqui em cima, tá vendo? Bem para cima, até os vinhos do Vale do Maleca e do Curicó. Ele me contou que num ano ele andou 8.500 quilômetros no Chile só fazendo hunting de vinhedos. E aí eu destaquei aqui esse vinho, que é um vinho do Vale do Sul, que é esse Las Cumbres, que é um vinho espetacular, um blend de Carmener e Malbec, que é espetacular. Mas nós vamos falar também do Demartino quando a gente for tanto para o Vale do Limari, para a costa, quanto para o Vale do Maipo, tá? Opa! Aí vem a Contitoro, né, que é a maior vinícola do mundo hoje, tem o maior volume de vinhos produzidos, e obviamente, pela força que ela tem, ela produz vinhos de todas as categorias, desde vinhos de supermercado, baratos, até verdadeiros ícones. Esse Carmim de Perumo é, coincidentemente, de Perumo do Cachapoal, que eu falei agora há pouco, é um vinho também raríssimo, pouquíssima quantidade, e eu diria que ele briga aí entre os top 5 grandes Carmeners do Chile. Tem muita gente que faz brincadeira que não gosta de Carmener, tá? Aí eu desafio a qualquer cara que não gosta de Carmener, que esteja nos assistindo, para a gente provar esse vinho, se possível às cegas, e ele vai falar no final, pô, que vinho espetacular. É um vinho realmente espetacular, muito, muito, muito bem feito, tá? Pela Contitoro. Mas muito caro também. Eu diria que esse é o Rolls Royce dos Carmener. Vende aqui, Gastão? Vende aqui esse vinho? Vende. Todos esses que eu estou falando têm disponibilidade no Brasil, mas, como eu já falei, né, por serem ícones, né, são as Lamborghinis, as Ferraris, os Rolls Royce, são vinhos que têm uma quantidade disponível pequena no mercado. Essa é uma vinícola que eu conheço já há muitos anos, e felizmente tem uma importadora do Brasil que começou a trazer esses vinhos, e eu realmente estou muito bem impressionado pelos vinhos. Inclusive esses eu vou contar agora há pouco por Favoreto como um das minhas dicas, né? Mas o Dona Amado é o vinho top de linha dessa casa, que é uma casa de tamanho médio para pequeno, e produz vinhos realmente muito bons também lá no Vale do Cachapoal. Eles também têm vinhos de outras regiões, tá? Por exemplo, eles têm um Pinot Noir muito legal de Casablanca, mas essa casa é uma casa que tem se destacado bastante. É super tradicional, tá? Mas aqui no Brasil não tinha importador, começou a trazer recentemente, eu comecei a provar, excelente custo-benefício, então eu tenho tido a oportunidade de provar bastante. Opa, esse aí não é brincadeira.
Esse aí é um bilionário, se não me engano, ele é norueguês. Ou norueguês ou dinamarquês. E ele montou essa vinícola que vocês estão vendo aí, que é nada mais nada menos que talvez dos grandes empreendimentos que o Chile teve. Ele produz vinhos realmente espetaculares, tá? Não tem vinho médio nessa vinícola. Ô, Gastão, parece uma obra de arte, né? Alguma coisa uma obra de arte, tá? E aí, nave, né, que aí eu te conto, eu não visitei a Vic no Chile, mas eu visitei o empreendimento dessa figura carimbada em Punta del Este. Em Punta del Este ele tem 2 hotéis, o Vic Bahia e o Vic, não sei, Montanha, alguma coisa assim. São dos hotéis mais extraordinários que eu já visitei na minha vida, tá? É um negócio fora da curva, é extraordinário, tá? Então esse cara é um cara que ficou muito rico e começou a investir em países que ele acha que tem potencial e que realmente, por exemplo, se falar em vinho, esse Vic eu provei 2 safras até hoje, não mais que isso, e fiquei muito bem impressionado com o vinho. Vamos em frente, agora chegamos no Colchagua. O Colchagua realmente, se o Favoreto gostou das vinícolas do Vale do Cachapoal, no Colchagua vai cair o queixo, vai cair os dentes, vai cair tudo. É um negócio extraordinário, tá? Talvez aí a gente tenha, eu diria assim, se a gente pegar o top 10, a gente acabou de passar pela Vic, é assim, os investimentos são de um nível inacreditável, tá? Então aqui no Colchagua a gente tem 3, 4 vinícolas que é de ficar de boquiaberto, tá? De você secar, e aí tá o mapinha muito bem colocado. Eu destaquei algumas delas que eu tive o prazer de visitar e que eu recomendo fortemente para qualquer amante do vinho que quer e pretende ir para o Chile. Eu recomendo o Chile como um dos grandes wine destinations do mundo, tá? De infraestrutura. O melhor wine destination do mundo disparado é a Califórnia, tá? Disparado, não tem comparação. Mas se você tirar a Califórnia, eu diria que em termos de infraestrutura o Chile é muito bom, obviamente, Itália, França e Espanha, e aí eu destacaria também a Austrália, que a Austrália, quando eu estive lá, nós vamos falar, né, Flávio, um dia sobre a Austrália. A Austrália, os que eles chamam, que é o Open Door Wine, eles normalmente têm vinícolas lá que ficam abertas 364 dias por ano para receber visitantes, tá? Então é um negócio que é open. E o Chile, para o brasileiro, ele é recebido lá que nem um rei. Maravilha, Gastão. Agora, Colchagua, não poderíamos deixar de falar de Montes. Olha aí. São vinhos absolutamente incríveis. E aqui, vale destacar o trabalho do Aurélio Montes, que o Montes, como é curioso o Favoreto, o Montes Cabernet Sauvignon, Montes Alfa, né, M, ele é Cabernet Sauvignon predominante, o nosso amigo Montes Foli é um Syrah predominante, e o Purple Angel é um Carmener predominante, tá? Então ele consegue ter as 3 grandes bandeiras. Eu, dos Syrahs que eu provei do Chile, eu vou ser franco com vocês, eu acho que o melhor que eu provei até hoje é o Montes Foli, tá? É um Syrah que dá para realmente, de novo, de classe mundial, comparar com os grandes vinhos. A visita a Montes é um negócio inacreditável. O Favoreto já deve estar olhando aí o capricho da vinícola, o capricho do corte do gramado. Acho que dá até para jogar golfe lá também. Estou até com vontade de jogar golfe lá. Ô, Gastão, olha, você aí que está nos acompanhando, se você gosta de vinho, vale a pena seguir o Luiz Gastão Bolognese lá no Instagram. Olha aí, ó. Tá aí o Instagram dele aí, ó. Vale a pena ir lá, porque ele posta direto. Você que gosta de viajar e gosta de vinho, essa é uma grande dica. Mas vamos continuar então, Gastão. Tem mais uma foto de Montes aí interessante com o Gastão. Olha aí. Sou eu com nada mais, nada menos do que Aurélio Montes. Então, a gente, né, olha o planeta Terra, né, e olha as pessoas que contribuíram para o mundo do vinho. E eu garanto para vocês, mas eu garanto que existem alguns expoentes que eu botaria na minha mão, tá? Se a gente pegar o nosso continente, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer para vocês que o Aurélio Montes, pelo trabalho, pelo conjunto da ópera que esse cara fez no Chile, começando from the scratch, e se botar do lado dele o Ernesto Catena da Argentina, eu acho que no nosso continente tem pouca gente parecida, tá? Colocou o vinho chileno no mapa mundial. Eu incluiria o Eduardo Chadwick, que é muito forte também no Vale do Maipo, mas que tem um trabalho lindíssimo na Aconcagua Costa, que nós vamos falar no nosso capítulo 3. Mas o Aurélio Montes é um grande amigo e um cara que é uma delícia degustar com ele, viu? O cara é um craque. Esse cara está fazendo um vinho numa ilha
chamada Chiloé, que nem aparece aqui, tá no meu mapa. Ele vai ser o pioneiro da ilha de Chiloé, já plantou tudo e nós devemos ter vinho de lá em 2, 3 anos. Foi nesse dia que eu tive com ele que ele anunciou para mim esse projeto do Sul, que é muito mais frio, né? Então esse país linguiça vai trazer vinhos acho que da região mais ao sul para mais ao norte, nós devemos estar falando talvez de uns 2.000 e poucos quilômetros, tá? Maravilha, Gastão. Agora vem uma vinícola que eu gosto muito, inclusive, e bonita, Isso. bonita demais. Essa eu já tive o prazer de ficar lá, nós vamos falar no final, né? Foi o primeiro vinho sul-americano eleito Wine of the Year pela revista Wine Spectator, foi o Close Up Pauta, esse vinho da safra 2005, e esse vinho é um vinho realmente espetacular, eu tive a honra de ir lá, eles têm um Relais Chateau, só para vocês terem uma ideia, são 4 quartos, e cada quarto é o nome de uma uva que compõe o nosso amigo Close Up Pauta, é o Carmenère, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e o Merlot. Eu fiquei no quarto Cabernet Sauvignon, e com a minha família, e eu diria que foi uma das grandes viagens em termos de infraestrutura e etc. No final, nós vamos falar um pouquinho mais. E eles fazem vinhos de toda a faixa de preço, não são os vinhos mais baratos, pelo contrário, são os vinhos upscale, e o Close Up Pauta é o único vinho desses grandes chilenos que tem predominância de Carmenère, tá? Todos os outros grandes, tirando lá o Purple Angel e o nosso amigo... Montes Fole, que eu falei agora há pouco, mas dos grandes vinhos que são Cabernet Blend, o Close Up Pauta é o único que é Carmenère predominante. Vilmanenta, aí outro cara, muito perto, inclusive, a vinícola principal deles é ali pertinho, no Vale do Colchagua mesmo. Esse cara tem uma história lindíssima, porque o vinho top de linha dele, acredite se quiser, é o Malbec. E ele faz um Malbec chileno, que eu diria para você, se fizer as cegas com muitos argentinos, ele vai ganhar talvez da maioria, tá? Esse Vil Uno. É um vinho realmente muito diferenciado. Ele não é um Malbec puro, mas ele é super predominante, tem entre 80% e 90% de Malbec, e é um vinho sensacional. E eu diria Quais são as outras uvas, Gastão? Eu acho que é Petit, não tenho certeza, que é Petit Verdot, uma delas, e a terceira, eu não sei se é todo ano que tem, tá? Mas acho que a maioria das vezes é com Petit Verdot, que é uma uva também tintoreira, né? Que dá uma cor muito bonita. Esse vinho eu também tenho aqui na minha adega, tá? É espetacular. E esse vinho do lado, é o El Incidente, é uma história muito legal. É um vinho que é um Carmenère, e que ele é um incidente porque o José Manuel viu, estava no balão, o balão caiu, e aí ele falou, já que o balão caiu, vocês viram o rótulo, é um rótulo de um balãozinho, ele falou, então eu vou fazer agora um Carmenère, e esse Carmenère é o famoso El Incidente. Então, eu não queria estar nesse balão nem por um cacete, mas tudo bem, né? Cada um faz o que gosta. Esse não entra lá no golfe, não, esse aí. Eu tô com medo já aqui, pô. Manda aí, Gastão. Qual é o próximo aí? Vamos lá. Isso, esse eu fiz questão de botar porque foi uma novidade. Eu não conhecia esse produtor, ele não é novo, mas não é antigo. E eu provei esse vinho, safra 2010, foi o vinho mais antigo de todo o painel, que já foram 3 etapas, né, com 6 vinhos cada uma. Então já foram 18 grandes vinhos Luxury do Chile, e esse viola estava muito gostoso, também um Carmenère aí do Colchagua, muito especial, tá? Fiquei realmente impressionado e fiz questão de destacar, porque eu acho que merece o destaque de uma vinícola pequena que produz coisas muito boas. E qual a safra que você recomenda aí, desse caso, desses vinhos, o Gastão? Putz, pergunta linda, favorito. Deixa eu te falar, é assim, o Chile, se a gente comparar os grandes países da Europa, o Chile é muito menos variável em termos de qualidade do que a Europa. Por quê? Tem uma capacidade de chover menor, né? Chove muito menos, tem muito menos intempéries. Claro que tem granizo de vez em quando, tem verdadeiras, né, tempestades, mas as safras são mais constantes. E, obviamente, com laninha, elinha, etc., nos últimos 20 anos a gente teve vários e vários tipos de safra. Então eu destaco, assim, que são os vinhos que estão no mercado. Por exemplo, 2016 foi uma safra mais fria. Na minha opinião, produziu vinhos mais elegantes, tá? Do que os vinhos que são de safra quente, que obviamente por terem mais calor, né, tem mais fruta e normalmente tem mais álcool também. Mas as safras são muito constantes. E o Chile tem tido essa fortuna, né? Se pegar essas últimas safras, pegar 15, 16, 17, 18, 19, eu estou provando os mais baratinhos, os brancos, não provei nenhum grande top do 19, mas 16, 17, 18 são espetaculares, tá? Espetaculares. Eu provei vários vinhos dessas safras e eu diria para você que não tem. Ah, Gastão, outro dia eu degustei com o enólogo do Alma Viva, que é o Michel Friou,
e muita gente prefere os vinhos mais corpulentos, mais cheios. Então eu provei o 15, o 16 e o 17. As pessoas preferem mais o 15, que tem 15 de álcool. Eu prefiro o 16, 2016, que tem 14 de álcool. Então, um grau de diferença é bastante coisa, exatamente por causa da, entre aspas, climatologia. Então, é muito de gosto, você tem que provar, etc. Agora, nos vinhos de entrada, os vinhos mais simples, a safra tem menos influência, tá? Isso no mundo inteiro. Claro que é importante, se tem uma safra menor, vai ter mais vinho, né? O cara fala abundant vintage. É que tem muito vinho, vai ter muito vinho bom. Se é uma safra mais difícil, que choveu, etc., tem redução e, obviamente, o rendimento é menor. Então, tem que só ficar to watch isso, mas pode ficar tranquilo que não tem grandes variações, não. Maravilha, obrigado. Caliterra, tive lá, essa é do grupo lá que eu acabei de falar, do Eduardo Chadwick, uma propriedade gigantesca no Vale do Colchagua. Tem vinhos realmente de todas as faixas de preço, muito bons, eu já tomei alguns deles, e eu destaquei esse Reserve aqui, que é o Tributo, o Caliterra Tributo, e eu tenho um aqui que é mais baratinho em casa, que é o Carmenère dele de entrada, também muito bom, tá? Bem domado. Eu brinco que o Carmenère, o tanino dele e aquele verde precisa ser domado. Então são vinhos muito interessantes. E o Caliterra tem excelente custo-benefício, tá? Maravilha, Gastão. Neyen, esse é um espetáculo, tá? Esse é um projeto de um francês, que é o Patrick Valette, junto com a vinícola Veramonte. Eu tenho esse vinho aqui também na minha adega, é um vinho muito especial, tá? É o contrário, é um vinho de boutique, tá? É um vinho de produção pequena e realmente muito estruturado. Também Cabernet Sauvignon com Carmenère e outras uvas lá da região. E é um vinho que realmente é gostoso, tá? Muito bem feito para um cara que produz vinho em Saint-Emilion com a família dele, etc. Então é um vinho chique do Chile, que eu gosto muito, aprecio muito provar esse vinho. Esse aqui entrou na última hora. Minhas desculpas, meu amigo John Duval. O John Duval é o homem que foi o enólogo do Grange, Penfolds Grange da Austrália. Já foi Wine of the Year, já foi tudo melhor. Todas as degustações que eu fiz com o Grange de Syrah, ele ganhou todas, nunca perdeu nenhuma, invicto. E esse cara, que é o John Duval, resolveu fazer um vinho em parceria com a Ventisqueiro, aí no Vale do Colchagua. E o vinho chama-se Pangaea. Por quê? Para quem estuda um pouquinho de geografia, né? Pangaea é a separação da América para o lado da Austrália. Você tem que olhar no mapa e estudar um pouquinho. Então esse vinho tem essa união da inteligência do Shiraz australiano com aqui da América do Sul. É um vinho também espetacular, tá? Eu, infelizmente, não provei muitas safras. Quando teve o Luxury Brand do Chile, tinha esse vinho e eu estava viajando e não pude ir. Então eu chorei lágrimas de crocodilo por não ter provado. Mas em breve, se Deus quiser, eu vou provar o Pangaea, o vinhaço. Maravilha, Gastão. Do Colchagua. Aí nós já estamos indo mais para o sul, né? Estamos descendo, saímos lá de Santiago, descemos, já passamos pelo Cachapoal, vamos para o Colchagua e agora chegamos no Vale de Curicó. Curicó é já, obviamente, mais ao sul, né? Vai começando, inclusive, a ficar mais frio. Temos grandes empreendedores com grandes empreendimentos lá. É uma região que tem bastante vinho. Eu confesso que eu degusto menos os vinhos do Curicó comparado com os de Colchagua. Está em proporção de 10-1, diria eu, e com os de Cachapoal de 5-1. Mas, de qualquer maneira, são vinhos muito legais. Eu, inclusive, agora descobri quem está importando para o Brasil os vinhos do Miguel Torres, que nós vamos apresentar agora. E eu vou começar a fazer o retasting de novo desses vinhos. Esses dois vinhos, de novo, eu tenho no meu collection. Tem uma garrafa de cada aqui na minha adega. São dois vinhos muito interessantes. O Manso de Velasco é um Cabernet Sauvignon predominante, feito com muito carinho pela família Torres, que é uma potência na Espanha, produzem vinho em todas as regiões da Espanha. E esse Superunda é um vinho interessante, Conde de Superunda, tem até uma história interessante, que foi uma onda gigante que veio, tá? Até o rótulo dele é uma onda gigante. E esse vinho é ao contrário, esse vinho tem tempranilho e tem carinhena, tá? É um vinho que tem mais a cara da Espanha aqui no Chile. Então eu diria que é um vinho hispano-chileno, muito interessante, tá? Eu gosto muito desse vinho, achei ele bem diferente. Areste, muito legal também, um produtor que não é grande, provei algumas vezes, e as vezes que provei gostei bastante, excelente custo-benefício, e faz esse vinho, que é o vinho da família deles aí, o Family, que eles chamam, que é um vinho bem gostoso, e se comparado com os outros vinhos, tem um preço muito mais acessível. Os próprios vinhos da Torres, os mais caros, eles são
bem mais barato que os melhores do Colchagua, por exemplo, e os melhores do Cachapoal, tá? Então é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito aí, mas eu diria que são vinhos equivalentes em termos de processo de produção, de terroir e de capricho. Mas, na minha opinião, eles não são tão impactantes quanto os do Cachapoal e do Colchagua. Esse é uma exceção interessante, né, que é o Cabo de Hornos, da vinha São Pedro, que é um conglomerado gigantesco, né? É o mesmo dono da Santa Helena e outras tantas vinícolas, e esse é o topo de linha da casa. Muito bom vinho, Cabernet Sauvignon predominante também, com as uvas aí do Vale do Curicó. Eu já provei, inclusive, as cegas uma vez, esse vinho foi super bem, foi uma surpresa na mesa, e eu, inclusive, fiquei surpreendido, porque eu não esperava tanto, e ele foi super, super bem. Então, é um vinho que eu aprecio bastante também, e respeito bastante. Muito bem, vamos lá. Agora entramos no... Agora chegamos nas terras de ninguém, né? Ó, olha aqui, ó. Passamos rapidamente aqui, eu dei uma colada, não falei muito do Maule, não sei porquê, mas eu achei que eu tinha mandado. Pulamos um pouquinho do Maule, vamos pro Itata e vamos pro Vale de Biubiu, terminando com o Maleco, tá? O Itata, por que eu botei o Itata? Porque o Itata tem sido a região que tem sido mais explorada por esses enólogos, garimpeiros, e que ficam procurando e encontraram lá uma inúmera quantidade de vinhas velhas plantadas no começo do século passado, e que hoje em dia tem uvas realmente muito especiais, que são vinhos espetaculares. Alguns dos vinhos eu também tenho provado, e um deles que eu vou mostrar para vocês aqui, eu comprei uma caixa de tão encantado que eu fiquei com o vinho em termos da pureza do vinho. Então, eu diria que aqui são vinhos mais autênticos e são vinhos que são mais genuínos, tá? Menos, por exemplo, carregados em madeira, etc. O De Martino tem esses dois, esse Los Olivares, que é o top de linha, o mais caro da região, e esse do lado de cá, eu diria aí para o meu amigo Carlos Favoreto, que já é um dos vinhos das minhas dicas, tá? Esse Viejas Tinarras, eu comprei ele, uma caixa desse vinho, porque ele realmente é espetacular. Eu comprei uma, degustei, liguei lá e consegui um bid da importadora e consegui comprar o vinho. É uma delícia de vinho, tá? Vinho assim que você prova, ele não tem maquiagem nenhuma, porque ele é fermentado em ânforas, tá? Por isso que ele chama Viejas Tinarras, né? Ele é vinificado com processos ancestrais. Tudo aí desse Vale do Itata do Sul, tá? Muito bom. Eu diria que são novidades mesmo do Chile. Esse Pedro Parra é um dos gênios, né, que trabalha. Esse cara é o agricultor, tá? O cara que entende da vinha. O Retamal, que eu falei lá em cima, ele é o enólogo, entende de vinha também. Esse cara é o cara que entende de terroir. E aí ele fez vários projetos, está fazendo vinho. Inclusive ele faz vinho fora da lei. Ele mistura um vinho de uma Pinot Noir do Sul com uma da Pinot Noir do Norte. Engarrafa o vinho e você prova o vinho e fala, putz, o vinho tem uma autenticidade legal, mas obviamente é um vinho fora da lei que eu costumo brincar. E eu destaquei esse vinho porque é um dos vinhos gostosos. Ele faz realmente bons chardonnays, deliciosos Pinot Noir, tá? Deliciosos chardonnays e Pinot Noirs ele faz. Esse é o Massoc, que também faz parte do time deles, também é gênio. Esse cara está envolvido naquele projeto número 1 lá de cima, que é o Aristos, tá? Esse Massoc, que é um chileno, que fez essa parceria lá com o pessoal da Ligier Belair e fez aquele Chardonnay que para mim é top 3 do nosso continente aqui, de vinhos brancos, eu não tenho dúvida nenhuma. Maravilha, agora nós chegamos às dicas do Gastão. Velho Formani, manda lá, Gastão. Então, o editorial é esse, né? A gente fala dos grandes ícones, dos vinhos que representam o país como dos melhores, que são os que a gente apresentou, e agora nós vamos no nosso vinho do dia a dia mesmo, que é o vinho que a gente bebe, né? É o vinho que a gente bebe todo dia. Obviamente, o Montes Alfa é o concurso. Eu hoje vou postar, eu recomendo o pessoal realmente conferir. Esse vinho eu conheço ele desde 1990, que é a primeira safra. E eu provei. Belíssimo vinho, hein? Não, beleza. Esse é o Montes Alfa, que custa 200 e poucos reais. E eu escrevo, já vou adiantar para vocês, vou dar uma, como é que chama lá? Quando você esqueci como fala a linguagem da internet, que eu estou dando esqueci o nome, quando você dá um avant-première. Então esse vinho, eu digo que não existe vinho de Velho Formani de consistência como o Montes Alfa. E aí eu botei o irmãozinho dele mais jovem, né, mas não tão badalado, que é o Montes Cabernet Sauvignon Reserva, que é o vinho que o meu amigo Flávio está provando agora. E esse é o vinho que é o vinho do dia a dia mesmo, porque ele custa 100 e poucos reais a garrafa, e ele é um vinho espetacular. Aí eu botei o Carmener da Carmen, que é muito gostoso, esse Premier, bem gostoso mesmo. Aí eu destaco um vinho que é o da Santa Carolina, que é o Reserva de Família, que é esse do meio, que é absolutamente delicioso, tá? Eu provei justamente de novo nesses eventos da
Wine Luxury do Chile. Depois eu botei um vinho que é de uma vinícola chamada Buchon, que é um país, é da uva país, uva antiga do sul, delicioso, fresco. Se você não está muito acostumado a tomar vinho, você vai ficar meio confuso, né? Porque o Cabernet, os de cá, são vinhos que tem madeira, que tem estrutura, etc. E esses dois vinhos de cá são o contrário, são vinhos mais puros, sem muita força em termos de madeira e muito equilibrados. Então são estilos de vinho. E por último, o vinho do próprio Pedro Parra lá em cima, que é o Tourmaguel, que é o outro vinho maravilhoso, que é aquele que eu brinquei com vocês, que é fora da lei, né? Inclusive tem blends de uvas de duas regiões. Então, esse quinteto eu tenho aqui na minha casa sempre, porque eu acho que esse vinho a gente tem que ter. Os brancos, meus amigos, meus colegas de trabalho, esses eu tenho comprado, tá? A minha esposa adora um vinho branco, para começar. As minhas duas noras adoram também esses vinhos. Então, eu diria que eu escrevi aí os vinhos que eu tenho comprado e tenho uma geladeira exclusiva de vinho branco aqui na minha casa, uma General Electric, 1955, que era da avó da minha esposa carioca, que eu reformei inteira e ela só tem vinho branco, champanhe, Jerez, vinho do Porto e companhia limitada. E esses 5 vinhos eu tenho aqui na minha geladeira. O Monte Chardonnay é espetacular. Quando a Mistral faz umas promoções, eu compro a meia garrafa, porque eu adoro ter uma meia garrafinha desse vinho. Depois eu destaquei também o Premier da Carmen, que também é um Chardonnay. E aí eu destaquei 2 daquela Torreón de Paredes, que eu falei lá em cima, que esses, inclusive, em termos de preços, um desses vinhos aqui custa R$70. R$77. Tanto o Chardonnay quanto o Sauvignon Blanc. Esses 2 vinhos não tem madeira, tá? Não tem madeira nenhuma. E por último, eu botei o Santa Rita Medalha Real, que eu tenho comprado bastante. Tem bastante promoção no mercado, e quando tem promoção, eu compro e o custo-benefício sai bem. Esse vinho eu comprei recentemente por R$ 79,90 no Pão de Açúcar. Então é um vinho que, quando ele está em promoção, vale a pena comprar. Já é o estilo de Chardonnay, que tem madeira, que tem estrutura. E ele, acredite se quiser, é delicioso. Tem que provar. Que beleza, Gastão. Só dica boa, hein? Vinha uma viagem e qual é o hotel que você ficou por lá que você recomenda? Não dá tempo, né? Às vezes que eu fiquei em Santiago, hospedado, né? Que a maioria das vinícolas estão lá. E quando eu fui, por exemplo, para o norte, eu fiquei em hotéis específicos, que eu vou falar nos próximos capítulos. E, obviamente, nessa região, que é no Colchagua, eu tive a honra de, já dei o spoiler, né, que eu fiquei no Close Pauta, que é seguramente dos lugares mais espetaculares, um local, né, um hotel relacionado ao vinho. Então, a gente falou aqui da Yetman, quando a gente falou lá do Porto, que é um hotel que tem 250 quartos. Aqui não, aqui são 4 quartos, Relais Chateau, com uma cozinha exclusiva para você. É realmente espetacular. Eu passei lá 4 dias, passeio a cavalo, bicicleta, caminhada, trilha, tudo que você pode imaginar. E na foto aqui estão os meus 2 filhos com a cabecinha dentro da piscina, com a visão do vinhedo do Close Pauta ao fundo. Então é um lugar realmente espetacular. Ele é muito difícil de você reservar, mas eu conheço várias pessoas do Brasil que conseguiram reservar sim, e é um lugar imperdível, tá? Eu diria que é dos grandes locais do mundo de Wine Destination. E aí de lá você pode visitar, por exemplo, o Vilmanente, pode visitar o Montes, não tem problema nenhum, é muito legal essa visita. Que maravilha! E a comida esplendorosa, tá? E aí vem a melhor das melhores dicas de todas, né? Que tem que agradar, né? Então eu já tenho falado aqui nos programas que todas as viagens que eu faço nos últimos 20 anos, ela tem o vinho como foco, e aí eu recheio em volta, né? E Pucón eu fui para rechear para quê? Para levar minha esposa a curtir uma cidade especial e os meus filhos. E Pucón é só Pucón. É um vulcão que está com um lago que vocês estão vendo. E vocês estão vendo, eu inclusive fui no verão, peguei 0 de nuvem. E eu diria para vocês que se minha mulher ficou de saco cheio de visitar a vinícola, eu levei ela para o Pucón, eu fiquei com 5 anos de purgatório garantido, tá? Ela me perdoou de tudo e os meus moleques adoraram porque foi uma experiência inacreditável, tá? Inacreditável. Então é um pouquinho mais para o sul, nem aparece no mapa aqui, né? Mas é um lugar lindo depois lá do Maleco, fica um pouquinho para dentro do continente, é espetacular. E até uma fotinho aí, eu até mandei uma fotinho aí, né? Que eu com o vulcão ao fundo, eu e minha esposa, que é lindíssima aquela foto, eu gosto, porque tive muita sorte de pôr lá. Olha o vulcão lá no fundo, e eu com as estatuazinhas aqui, que são exatamente em frente ao grande hotel. Só tem um hotel.
Para quem conhece, né, é mais para paulistano, o Grande Hotel, nós temos um famoso aqui em Água de São Pedro, que é um hotel do Senac, que é muito legal. E esse hotel lembra muito, até pelo nome, né? Ele lembra muito, tem super infraestrutura, tem uma comida boa, não é uma refinada como é a lá do Close a Pauta, mas é muito gostoso. E para passar férias, para descansar, e se for no verão tomar um sol gostoso, é sol de montanha, tudo de bom. O vinho é uma coisa infinita mesmo, e eu ficaria aqui falando mais umas 3h30 sobre o Chile e não íamos falar o que é importante ainda. Então, tentamos passar um recado, obrigado mesmo. Flávio, foi um prazer, Favoreto. Tamo junto, tá? Obrigado. Maravilha, maravilha. Obrigado, Favoreto, pela gentileza de estar aqui com a gente. E ao Gastão, esse grande mestre, né, que sempre nos encanta aqui, essa energia que ele passa, né, que ele não simplesmente fala de vinho, né, ele passa a energia do vinho, né, dá vontade de você ir lá beber o vinho, dá vontade de você conhecer o lugar que ele está falando, que ele fala com tanta vontade, com tanta energia, que é maravilhoso, né, maravilhoso. Realmente ele faz valer o nome do quadro, que é Vinho é uma Viagem. Quero dizer para os dois aqui, Favoreto e Gastão, vocês são show, meus amigos. Muito obrigado. Tchim, Saúde! Saúde! Forte abraço. Beijo grande, tudo de bom a todos. Um abraço a todos os telespectadores também. Um beijo.